E aí, galera, tem algum bereano aí? Vamos para a palavra. Quem ama a palavra, quem está infeliz de receber mais uma vez a palavra. Tem algum bereano? Antes de tudo, vamos, solta essa vinheta maravilhosa, editor, vamos! Essa vinheta aí é maravilhosa, mas o editor me falou que ele vai trocar essa vinheta quando a gente partir para o capítulo 2, hein? Essa é só a introdução. Então, vamos lá, sem mais delongas. Convida a família, convida os amigos que querem, né, ver a palavra dessa forma descontraída, mais séria, que a gente possa aprender com alegria e com singeleza de coração, como eram os bereanos em Atos. Somos todos bereanos, esquece. Então, vamos lá. João capítulo 1, vamos ler do 15 ao 18, para iniciar, mas hoje nesse vídeo nós vamos ler até o versículo 34, tá bom? Então vamos embora, pega a sua Bíblia, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Então, irmãos, do 15 ao 18, nós vamos ver que Jesus ele é antes de João, né? Jesus foi o Criador, não foi criado, já falei aqui diversas vezes, só que carnalmente, né? Quando Jesus ele nasceu da Virgem através do Espírito Santo, Jesus nasceu após de João. Então, aqui no versículo 15 é isso que Jesus fala, né? Eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, o que João está falando é isso, né? Jesus, ele é o Criador, carnalmente, ele veio após mim, mas, carnalmente, antes de mim, ele é antes de mim, ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso aqui é muito legal, é muito interessante esse versículo 17. Vou tentar explicar um pouquinho. Em Romanos capítulo 7, o capítulo todo fala sobre a lei e a graça. Mas nós vamos ver aqui que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Eu vou dar uma explicação aqui rápida. A lei não é nada mais, nada menos do que um espelho nosso. Porque eu olho para a lei e eu vejo o quão pecador eu sou. Lei é o quê, Gustavo? A princípio são os 10 mandamentos, mas tem mais mandamentos do Senhor. E a lei foi feita para que a gente seguisse certinho a santidade e a pureza de Deus. Só que nós, infelizmente, pecamos. O pecado habita nessa carne. Então nós não conseguimos seguir a lei. E qual é o mandamento justo e santo do Senhor? O salário do pecado é a morte. Quem transgredir a lei sagrada do Senhor merece a morte. Então, pela lei, o pecado teve o poder de nos matar. Porém, Deus olhou e falou, não vai ficar assim. Não, eles vão morrer, não. Por isso que Jesus veio, o justo pelos injustos. A gente vai falar do Evangelho em João sempre. Então, Jesus veio para nos salvar, porque o pecado, através da lei santíssima de Deus, nos levaria à morte. E Jesus falou, eu preciso de alguém que seja santo, que não peque, para morrer por eles, para salvar. E foi isso que aconteceu. Então, por isso que o texto diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é graça? É um favor imerecido. E a verdade é Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta. Jesus é a palavra, Jesus é o Salvador. A graça é um favor, nós não merecíamos a salvação. Porque quem transgride a lei é passível de morte. Então não merecíamos, seríamos condenados justamente, mas Jesus, pelo seu grande amor, decidiu vir nessa terra para nos salvar, e isso é maravilhoso, isso é graça por graça, como a gente vê aqui no versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, aleluia. E o 18 vai dizer, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai,
esse o revelou. E a gente vê aqui no versículo 18 a revelação de Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então agora nós vamos partilhar do 19 ao 28. Vamos embora. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Aqui são os religiosos questionando quem é João. Disseram-lhe, pois, versículo 22, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E João respondeu, versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. 25, e perguntaram, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui nós vamos ver aqui o testemunho de João. Eu falei no vídeo anterior que a missão de João era preparar o caminho, fazer aquele tapete vermelho lindo para o Salvador, para Jesus vir. E João estava ali batizando e falando, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Messias prometido está chegando. E essa é a missão de João. E aí os religiosos, então quem é você? Para preparar o caminho, para falar isso, você é um profeta? E João falou, versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João não está fazendo mais nada do que era o seu objetivo, que Deus o deixou para ele fazer. Então, tem duas perguntas que os religiosos fazem para João. Quem és tu? E ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. E 2, por que batizas? Se você não é profeta, se você não é um cargo religioso, por que você batiza? E aí, João fala, no versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. E aí, mais à frente, nós vamos ver que ele vai falar, esse batiza com o Espírito. O batismo com água. Agora vamos falar um pouquinho do batismo de João. Por que água? Água, na Bíblia, geralmente ela vai simbolizar pureza, limpeza, ou então simbolizar a palavra. Vós já está limpos com a água que vos tenho falado. Água simboliza a palavra, limpa através da palavra. Ou às vezes, limpeza, pureza. E aqui também o batismo de água simboliza o batismo de arrependimento de pecados, ou seja, a confissão pública que eu me arrependi e eu vi, né? Como a lei mostra que eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Então, o batismo com água é nada mais, nada menos que você ver que você precisa seguir a Jesus, ser servo de Deus e que você se arrepende dos seus pecados, né? E dá uma confissão pública que eu preciso de um Salvador e esse Salvador veio e é Jesus. Esse é o batismo com água. Nós chamamos de batismo de arrependimento, mas virá aquele, Jesus, que vai nos batizar com o Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo, Deus em nós. Então, duas perguntas aqui João responde, quem és tu? Aquele que endireita o caminho, e eu batizo com água, batismo de arrependimento, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Vamos continuar então, agora o finalzinho do 29 ao 34, e já estamos no meio de João 1, para a glória de Deus. Vamos lá. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que viris descer o Espírito
e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. Então aqui nós podemos ver que Jesus aqui foi batizado, né? E João viu o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. E é muito legal o versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, né, simboliza o Cordeiro Pascual que foi imolado, né, o sangue, passa o sangue nos umbrais para não matar os primogênitos. Simboliza que Jesus iria nos sacrificar por nós, como é o Evangelho. Jesus veio se sacrificar por nós para nos salvar. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante esse que tira o pecado do mundo, porque só Deus pode perdoar pecados. E muitas pessoas falam que Jesus ele não é Deus. Isso é uma prerrogativa divina. Se Jesus não é Deus, como que ele perdoa pecados? Se só Deus pode perdoar pecados. Homem, anjo, arcanjo, qualquer tipo de ser espírito, ninguém pode perdoar pecados. Somente Deus. E Jesus tem essa prerrogativa divina. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, aleluia. E nós vimos que ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio revelar o Pai, como nós já lemos. Isso é maravilhoso. E João, mais uma vez, no versículo 30, fala: após mim vem o homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Já falamos disso. E o que eu achei legal aqui também é sobre o 33. Eu não conhecia, mas que me mandou batizar com ele, a água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E o 32 diz: eu vi o Espírito descer do céu como pomba. Né? Para os judeus, a pomba tem 3 significados, eu achei muito legal. Pureza, santo, Deus é santo, puro. Deus odeia as trevas, pecado, isso é maravilhoso. E a pomba também era usada como sacrifício para o pecado do povo. Olha só. E 3, a pomba quer dizer também mensageiro. E Jesus ele foi o mensageiro de Deus aqui nessa terra. Ele é o próprio Deus. Né? Jesus é puro e Jesus foi o nosso sacrifício vivo, santo e perfeito pelos nossos pecados. Então, olha só, né? Tão poucos versículos, mas uma mensagem tão maravilhosa, né? E tão profunda nos nossos corações. Então, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo mais aqui que eu não falei e que você entendeu, pode deixar nos comentários, tá bom? E é isso aí, galera. Finalizamos aqui e no próximo vídeo já terminamos João para a glória de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe, que Deus guarde seu dia e que você continue sendo essa bênção nas mãos de Deus. Muito obrigado e até mais. Valeu, Verianos! Vamos! Ô, glória!